Vamos começar a nossa aula número 5 e vamos aprender a fatoração, ou o que a gente também chama de decomposição em fatores primos, tudo bem? Primeiro vamos lembrar o que é um número primo. Não precisa ficar decorando essas coisas, tá? Mas, por exemplo, nós temos os números naturais, tá? Vamos pegar os números naturais aqui. Por exemplo, 0, 1, 2, 3... 4 e assim por diante, tá? Bom, esses aqui são todos os números, eles continuam. O que são números primos? Números primos, lembre disso, é aquele número que dá para dividir apenas por 1 ou por ele mesmo, tá? Apenas por 1 ou por ele mesmo. Por exemplo, o número 2. O número 2 é um número primo? Vamos pensar. Se eu dividir 2 por 1, 2 dividido por 1 dá 2. E se eu dividir 2 por ele mesmo, também dá. Dá 1, né? O resultado tem que dar um número sem vírgula. Então, deu para dividir 2 apenas por 1 ou por ele mesmo. Como assim, Denis, esse apenas por 1 ou por ele mesmo? Pega aqui, por exemplo, o número 4. O número 4 dá para dividir por 1? Dá. Todo número dá para dividir por 1. Dá 4. Dá para dividir por ele mesmo? Sim, todo número dá para dividir por ele mesmo. Dá 1. Mas o 4 também dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o 4 não é um número primo. Porque dá para dividir por 1, dá para dividir por ele mesmo, mas também dá para dividir por 2. Então, quando o número é primo, você só pode conseguir dividir ele por 1 ou por ele mesmo, e o resultado dá um número inteiro. Não pode dar número com vírgula aqui, tá? Então, por exemplo, o número 3, de cabeça, vamos fazer. Ele é um número primo ou não? Vamos ver. O 3 dá para dividir por 1? Dá. 3 dividido por 1 dá 3. Não deu número com vírgula. Dá para dividir por ele mesmo? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. Beleza. Dá para dividir o 3 por algum outro número sem ser o resultado com vírgula? Não. Então, o 3 também é um número primo. Então, os números primos são infinitos. Mas essa é a regra para você descobrir se um número desse simples assim é primo ou não. Se der para dividir apenas por 1 ou por ele mesmo, é primo. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque, veja só, quando nós queremos fatorar, a fatoração vai ser importante para a gente aprender a fazer o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, assista essa aula aqui com bastante atenção. Vamos, por exemplo, fazer a fatoração do número 60, que a gente chama de decomposição em números primos. Lembra como faz? Você coloca o 60 aqui, faz uma barrinha aqui. E aí você começa a dividir ele, sempre por números primos. Pelo primeiro número primo que nós podemos usar, é o número 2. Aí você faz 60 dividido por 2 e coloca o resultado aqui. 60 dividido por 2 dá quanto? Dá 30. Agora você tem que pensar. Dá para continuar usando 2? Ou seja, se eu dividir 30 por 2, vai dar um número inteiro? Ou seja, um número que não tem vírgula? Sim. Então eu posso continuar com o 2 aqui. Você não vai mudar enquanto não puder mudar o número aqui. Ó. 30 dividido por 2 dá 15. Coloca o resultado aqui. Dá para continuar usando 2 aqui? Não, né? Porque se eu dividir 15 por 2, vai dar um número com vírgula. Então aí você passa para o próximo número primo, que é qual? É o 3. Então, agora, 3. 15 dividido por 3 dá? Dá, né? O resultado dá 5. Agora, continua. Você tem que ver, dá para usar o 3 aqui ainda? Vamos pensar. 5 dividido por 3 vai dar um número inteiro, sem vírgula? Não. Então, vamos passar para o próximo número primo e ver se ele pode ser dividido, que é o 5. 5 dá para dividir por 5? Dá. O resultado coloca aqui, dá 1. Quando você chega aqui no final 1, quer dizer que a tua conta acabou. E aí, como esse número vai ser escrito em números primos, quer dizer então que o 60 ele pode ser escrito em números primos como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes o 5. Ah, Denis, para que serve isso? Você vai entender muito bem quando a gente fizer a aula de MMC, mínimo múltiplo comum. Aqui é só a fatoração em números primos. Vamos fazer aqui um outro número. Por exemplo,
o 450. Vamos fatorar ele, decompor em números primos. Começa com o primeiro primo. Dá para dividir por qual? O primeiro é o 2, né? 450 dividido por 2 dá quanto? Dá 225. Coloca o resultado aqui, 225. Agora você pensa, dá para continuar usando o 2 aqui? Bom, como é que você vai saber isso? Você tem que dividir o 225 por 2 e ver se vai dar um número inteiro ou não. Não vai dar, né? Então eu tenho que passar para o próximo número primo e ver se ele funciona. O próximo seria o 3. 225 dividido por 3 dá um número inteiro, ó. Não dá com vírgula, dá 75. Dá para continuar usando 3 aqui, porque 75 dividido por 3 dá 25. Bom, dá para usar o 3 aqui ainda? Não, porque se eu dividir 25 por 3 não vai dar um número exato, vai dar com vírgula. Então eu vou usar o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. Vou usar de volta o 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Se chegou aqui no resultado 1, quer dizer que a tua conta terminou. Então quer dizer o quê? Que o 450, uma outra forma de escrever ele é o quê? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, o último, para a gente lembrar como faz fatoração. Vamos fazer a fatoração do número 252. Fatoração em números primos, tá? Vamos lá. Você começa usando o primeiro número primo, que é o número 2. Isso aqui não precisa ficar decorando qual é primo e qual não é primo, tá? Conforme a gente vai fazendo exercício, você vai vendo que você vai lembrando quais são os números primos mais fáceis assim de ver, tá? 252 dividido por 2 dá 126. Pode continuar usando o 2 aqui? Pode. Por quê? Porque se eu dividir 126 por 2, o resultado dá 63, que é um número sem vírgula. Por isso que eu pude usar o 2. Bom, 63 dá para dividir por 2? Não dá. Então eu vou tentar o próximo número primo. Vamos ver se dá. 63 dividido por 3 dá? Dá, né? Dá 21. Não deu com vírgula, então beleza. Dá para continuar usando 3 aqui, porque 21 dividido por 3 dá 7. Bom, qual que é o próximo número primo? Dá para dividir 7 por 3? Não. Então vamos passar para o próximo primo, que é 5. Dá para dividir 7 por 5? Não. Então vamos para o próximo primo, você vai tentando. O próximo é o próprio 7. 7 dividido por 7, 1. Chegou no 1 aqui e acabou a conta. Quer dizer então o quê? Que 252 pode ser escrito como a multiplicação desses números aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Lembrou como que faz fatoração lá que a gente via no ensino fundamental, no ensino médio? Isso aqui é importante para as próximas aulas quando a gente vai ver MMC, beleza? Por isso essa aula foi mais curta. Até lá!